Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente então de agradecer também à desembargadora Inês, à professora Thaís, o convite para conversar com vocês aqui hoje. Eu inicio essa discussão a respeito por um dos pontos que o André colocou lá na sua conclusão, né? O relativamente longo caminho que nós temos que trilhar ainda para desenvolver a consciência a respeito dessa transformação digital e o aprendizado todo que nós temos que ter para poder efetivamente extrair dessas tecnologias todas o que elas podem proporcionar. A minha conversa com vocês aqui vai ser sobre uma aplicação muito específica da tecnologia relacionada com compras públicas. E basicamente ela responde a uma pergunta que, se vocês tiverem algum contato com licitações e compras públicas em geral, eu imagino que vocês já devam ter se feito, que é: por que o governo não entra na Amazon e compra as coisas direto da Amazon, onde todo mundo compra, né? Essa pergunta, que pode parecer, sei lá, prosaica, ela foi feita pelo governo americano em 2017 e gerou uma experiência que é muito produtiva para nós, e é o que eu gostaria de discutir com vocês, que é esse Amazon.gov. Se vocês digitarem Amazon.gov, não vai aparecer nenhum site Amazon.gov, não existe Amazon.gov. Amazon.gov é o apelido de um projeto que foi feito. Peraí, como é que funciona aqui? Peraí. É um projeto que foi iniciado através do equivalente americano lá da nossa LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, a Lei Orçamentária Americana que orientou o orçamento para 2018. E ela criou uma regra pela qual deveria haver um experimento de compras públicas através de portais. Muito curiosamente, essa solução foi adotada em resposta a demandas do Departamento de Defesa, do Ministério da Defesa, de compras militares. É meio triste, de certo modo, mas é um fato que as iniciativas militares acabam sendo uma espécie de ponta de lança mesmo, de desenvolvimento. E por conta dessa nossa característica destrutiva, assim, a gente acaba criando a própria internet, né? Surgiu de necessidades militares. E aqui também a necessidade de se achar um jeito mais ágil de fazer compras públicas surgiu da necessidade da falta de botas lá no Iraque. Enfim, por conta disso se criou um projeto de estímulo a compras públicas através de portais. E esse projeto já está em andamento, ele é desenvolvido em 3 fases. Teve uma fase de planejamento, uma fase de início de execução, que está em curso agora, e vai haver uma terceira fase no final do ano que vem de avaliação dos resultados e eventual alteração das regras. Mas é um negócio muito interessante, porque não é um projeto que é feito no papel e através de simulações ou o que seja. É de fato um conjunto de regras para determinadas compras públicas que são efetivamente feitas através de portais e que permitem depois uma avaliação de resultados concretos. É algo que é implementado na prática, não é só um modelo teórico. E que prevê basicamente 3 tipos de portais. Existe uma situação em que são 3 modelos que eles são chamados ali de modelo de comércio eletrônico, modelo de mercado eletrônico
e modelo de licitações eletrônicas. Então esse modelo do comércio eletrônico é basicamente o comprador público entrando nos sites, nos portais dos diversos fornecedores e fazendo compras através da utilização de um cartão. Basicamente é parecido com o cartão que a Administração Pública Federal tem para compras de pequeno valor. O modelo de portal, ou melhor, o modelo de mercado eletrônico é basicamente o que a gente conhece na Amazon, em que um portal vende produtos de terceiros e vende produtos próprios também. E o terceiro modelo é o da licitação eletrônica, que é fundamentalmente um portal que congrega informações a respeito de outros fornecedores, de outros portais, mais ou menos como Buscapé, o Mercado Livre, assim, em que aquele portal não é propriamente o fornecedor, ele é um intermediário para encontrar quais são as melhores ofertas no mercado. Qual que é bom, a gente vai ver que tem uma série de desafios para serem superados em relação a isso, mas já é assim meio intuitivo que é muito mais natural se fazer compra desse jeito do que fazendo uma licitação, um edital e aquele monte de regras, etc. É claro que essas regras todas, elas servem para um certo propósito e a grande dificuldade é como é que a gente adapta esse modelo, que é o natural, as razões todas que levam à existência das regras de licitação. Mas o fato é que está em andamento, e nós temos que ter consciência disso e saber como funciona, está em andamento um experimento destinado exatamente a fazer, na prática, isso funcionar. E permitir ao governo que compre de modo mais inteligente. Vocês não vão minimamente conseguir ler isso aqui, mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de que esse modelo deriva de uma regra específica introduzida na legislação americana, que poderia perfeitamente ser introduzida na nossa legislação, estabelecendo determinadas pautas para que essas compras possam ser feitas desde logo nesse regime experimental, com a observância de determinados critérios mínimos de transparência e de isonomia, todos esses valores que são protegidos pela legislação de licitações. Esse processo gradual de utilização disso, baseado nessa regra que eu reproduzi para vocês só saberem que ela existe, ele se pauta por algumas diretrizes. Uma delas é a utilização, então, de um cartão de compras. O comprador público recebe um cartão que pode ser utilizado em compras até um determinado valor. E a partir de certas orientações sobre como utilizar esses portais. Nós temos, na prática brasileira, algo semelhante, não seria muito difícil de se fazer a importação desse tipo de sistema. Outra diretriz é a elevação do valor de compras, o que se chama de microcompras, que são essas compras que podem ser feitas livremente pelo agente, através do portal. E então, nos Estados Unidos, essas microcompras foram elevadas de 5 ou 10 mil dólares, dependendo do caso, para 25 mil dólares. Então, com isso, se ampliou um pouco o tipo de compra que poderia ser feita e se amplia o universo desse experimento, né? Se utiliza um sistema de compras, que eles chamam de compras de quantidade indefinida e entrega indefinida, que é basicamente o nosso registro de preços. Então, é possível usar uma coisa semelhante ao que a gente já conhece aqui também. Esse referral sharing aqui é uma espécie de carona
é uma coisa semelhante ao que nós temos no nosso registro de preço também, que são compras que são feitas por uma determinada entidade em favor de várias, e então o objetivo dessa regra específica aqui é o de permitir um compartilhamento de custos a respeito disso. Existem requisitos mínimos de competitividade, então é proibido comprar qualquer coisa que seja fornecida por um fornecedor só. No mínimo tem que haver uma comparação entre 2 fornecedores para que a compra seja admissível. E existe um compromisso específico quanto, isso tem a ver com o que o André falou no finalzinho, quanto ao uso de dados. Essa é uma questão interessante. O governo é um comprador muito grande. Nesse volume grande de compras, ele produz muitos dados a respeito de compras. E há uma proibição específica naquela regra que eu passei para vocês ali, que vocês não conseguiam ler, uma proibição específica de que o vendedor utilize esses dados. Utilize, venda, faça qualquer coisa com esses dados, inclusive para o seu benefício próprio. Os dados pertencem ao governo. E essa é uma coisa muito interessante, como dados passam a ser um ativo. O governo se preocupa aqui, o governo americano, nesse modelo, se preocupa especificamente em assegurar a titularidade desses dados. Algumas dificuldades que esse modelo produz e que se a gente for cogitar de alguma coisa semelhante, a gente vai ter que enfrentar, são algumas mais óbvias, outras menos. A agilidade nas compras sacrifica, de certo modo, a formalidade e pode envolver alguma dificuldade de publicidade, né? De um certo modo, essas compras por portais asseguram uma transparência muito grande. Todas as compras todos os dados a respeito dessas compras são registrados. Não existe uma determinação específica de utilização de tecnologia blockchain, mas ela como disse o André, o modelo de compras públicas é muito próprio, é muito adequado para a utilização de tecnologia blockchain, porque ele é fundamentalmente encadeado em atos e se valoriza nesse modelo a imutabilidade dos dados, né, a rastreabilidade das transações. Então, é natural que se evolua para esse tipo de tecnologia, mas de fato ela não está em discussão, né? Já é coisa demais você querer usar um modelo tipo Amazon para fazer compras públicas. Então a gente deixa para primeiro fazer isso, depois vai pensar em como usar o blockchain. Mas de fato existe uma certa diferença em relação à nossa prática normal de publicidade, de publicação de avisos, etc. Quando o comprador público vai atrás dos portais que estão disponíveis. É uma dificuldade muito grande assim, compatibilizar isso com o que a gente imagina em termos de impugnação de proposta, de toda essa parte contenciosa das licitações, né? A competitividade pode sofrer algum abalo por uma tendência de concentração. É só a gente pensar que não existem diversas Amazons por aí, né? Então há uma tendência de concentração por conta da escala, mas isso talvez não seja ruim, talvez seja só algo com que se deva lidar. Há uma dificuldade de compatibilizar essas compras com objetivos socioeconômicos da licitação, por exemplo, licitação sustentável, licitação verde, compra a partir de valores que não são meramente econômicos. Isso, sem dúvida, há uma dificuldade. Há esse risco que eu já mencionei quanto a dados, que é tratado na legislação dos Estados Unidos, mas é algo que merece um cuidado específico. Essa mesma questão ligada à competitividade, à tendência de concentração, pode fazer com que seja um pouco mais difícil de se traduzir em regras desse tipo compromissos internacionais que os países possam ter a respeito de abertura do seu mercado a fornecedores de outros países. O Brasil, fora o Mercosul,
e mesmo no Mercosul o acordo de compras públicas não está vigente ainda, o Brasil não tem propriamente compromisso desse tipo. Mas nos Estados Unidos isso é uma coisa muito importante, porque eles têm de fato muitos compromissos ligados ao OMC, etc. O NAFTA. E então essa é uma preocupação que lá é apontada. Aqui talvez não seja um grande problema para a gente ainda. Mas isso nos dá assim, mais ou menos um quadro de como isso funciona e como nós poderíamos aproveitar essa experiência no Brasil. Eu queria relacionar isso que nós vimos com algo que a doutora Carmen mencionou hoje de manhã, que é esse acompanhamento que os organismos internacionais fazem do processo de digitalização do governo. Essa sofisticação das compras públicas através de portais, que então é um grau mais elevado de digitalização de compras públicas, se nós compararmos com o pregão eletrônico, que é basicamente o nosso modelo no Brasil hoje, isso se relaciona com um processo de digitalização da administração pública que é monitorado mesmo por organismos internacionais. Aqui tem uma lista do que a OCDE, que é um desses organismos, formula como sendo as 6 dimensões do governo digital. E se a gente for rapidamente ver o que são essas 6 dimensões que a OCDE adota como padrão de avaliação, a gente vê uma relação muito grande com o que disse o André quanto à utilização dessas tecnologias e com iniciativas como essa aí do Amazon.com. Então, a primeira delas é que a administração deve ser voltada para o usuário, ou seja, ela deve promover formas para que o usuário comunique as suas necessidades para que isso conduza a um planejamento de políticas públicas e de serviços públicos. A administração deve ser proativa e não reativa. Então, tanto na construção de políticas públicas como na prestação de serviços. E então o que é isso? Pensem de novo na Amazon e no, sei lá, Waze, qualquer coisa dessas. Nós, como usuários, nós hoje recebemos uma quantidade de informação muito grande. Esses prestadores de serviço detectam o que nós gostamos e nos dão o que nós gostamos, supostamente. Ou então nós passamos a gostar do que eles nos dão. Essa é sempre uma dúvida, tipo aquela dúvida Tostines, né? Mas o fato é que os prestadores de serviços privados são proativos, não são reativos. Eles não estão esperando, tipo o Spotify não fica esperando eu dizer, eu gosto disso. Ele vai e me oferece um monte de coisa e eu acabo vendo ali o que eu acho que gosto. Essa é uma preocupação. Essa, na verdade, é uma diretriz de avaliação de administração pública eficiente, uma administração pública que seja proativa, tanto quanto os prestadores privados são, que seja voltada não a informação, mas a dados, que também tem a ver com isso, a previsão de tendências sociais através da utilização de dados. O item 4 aqui é uma coisa muito interessante, Digital by Design. Isso significa uma percepção do que é digitalização, que é muito mais do que escanear, por exemplo, no Poder Judiciário, na disputa, resolução de disputas em geral, muito mais do que digitalizar o processo físico, e torná-lo um arquivo digital, é pensar em processos digitais, no sentido de que a sequência pode ser outra. E quando a gente pensa num processo digital, eu não estou falando processo no sentido assim de um processo judicial, mas processo como uma sequência de atos, a sequência de atos pode ser outra. Nós construímos
processos, né, com uma base física, porque essa foi a nossa vida até agora. Se nós pensarmos digitalmente, os processos podem ser completamente diferentes, podem ser, como disse o André, smart contracts, que não tem nada a ver, talvez, com os contratos, da onde vem o apelido deles. E isso tem a ver com o item 5 aqui, que é o governo, não como um prestador de serviço, mas o governo como uma plataforma de incentivo à atividade privada. Então, o governo como plataforma é uma outra diretriz de digitalização. E finalmente, o governo, também como mencionou o André, o governo aberto como o seu padrão de existência. O André mencionou aqui que os smart contracts estão todos lá no blockchain, e qualquer um pode ver todos os smart contracts, todos registrados ali. E mencionou várias dessas iniciativas do governo brasileiro já ligadas à blockchain. Isso tem a ver exatamente com isso, com a administração aberta como o seu padrão, sem aguardar que eu vá lá pedir, com base na Constituição, né, pedir uma certidão a respeito disso ou daquilo, mas com uma transparência ativa baseada em sistemas tecnológicos. Eu gostaria, só para concluir, de mencionar para vocês que nós estamos, o André mencionou diversas iniciativas do governo federal já a respeito disso, nós estamos evoluindo nesses temas, mas nós temos, de fato, se a gente for pensar especificamente em compras públicas baseadas em portais, nós estamos longe disso ser uma realidade. É perfeitamente possível, em termos jurídicos, que nós utilizemos esse tipo de mecanismo, e eu diria que o governo federal, os governos estaduais, os grandes municípios deveriam olhar para esse tipo de iniciativa, a Amazon.gov, e pensar que vale a pena estabelecer regras para isso e ver como isso funciona, aprender como isso funciona e se familiarizar com esses instrumentos, mas nós não temos, de fato, nenhuma base mais concreta para isso por enquanto. Existe, como vocês sabem, uma lei de licitações nova em gestação no Congresso. É possível que ela seja aprovada nos próximos tempos, e ela tem lá um dispositivo, o artigo 19, que fala em gestão racional de contratos, com diversas alusões a instrumentos tecnológicos que talvez possam inspirar soluções desse tipo. Mas de fato, para que possa existir um Amazon.gov.br, nós temos que ativamente pensar nisso, aprender como isso funciona e adotar iniciativas para poder experimentar com esses sistemas também aqui no Brasil. Eu agradeço então a atenção de vocês e fico à disposição.